Hoje, especificamente, nós vamos ter uma sessão talvez um pouco diferente para o procardíaco. Como é do conhecimento da maioria de vocês, o hospital já há algum tempo vem estruturando um serviço de trauma na unidade de emergência, nas unidades de terapia intensiva, no sentido de poder prestar esse tipo de atendimento também aos pacientes que eventualmente possam primariamente procurar o hospital ou eventualmente ser transferidos de unidades hospitalares aonde se faz esse atendimento primário. E dentro desse espírito de estarmos bem preparados e sempre da melhor forma possível, houve o entendimento de que precisaria se formar um grupo de trauma no hospital. Nós temos entre nós o Dr. Eduardo Canaã, que é uma referência histórica no trauma, não só no Rio de Janeiro, mas no país. E o Canaã nos ensinou muito, na época que eu estava na emergência, pequenas questões relacionadas a esses pacientes traumatizados e, sem dúvida nenhuma, eu acho que talvez seja um dos grandes precursores do atendimento de trauma, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, coordenando os cursos de ATLS. Naturalmente que se somou, então, ao grupo, duas médicas que se incorporaram ao corpo clínico do hospital, que é a doutora Juliana e a doutora Cândice, que naturalmente vão ser as responsáveis pela condução dessa sessão, a doutora Juliana como moderadora e a doutora Cândice como apresentadora, e a doutora Ana Amaral e a doutora Juliana Serafim como debatedoras dessa sessão. A doutora Juliana é radiologista do serviço, a doutora Ana Amaral coordenadora da unidade de emergência. Eu não sei se vocês perceberam, mas como não podia ser diferente, hoje é dia 7 de março, véspera do Dia da Mulher, então nós temos, na realidade, 4 mulheres participando como apresentadora, como moderadora e as 2 debatedoras. Então eu queria pedir que nós... Eu queria pedir, em princípio, uma salva de palmas, mulheres, antecipadamente, pelo dia de amanhã. A nossa profissão que vem sendo... o número de mulheres é crescente e isso, sem dúvida nenhuma, incorporando, eu acho que cada vez mais um novo modo de ver a nossa prática assistencial, certamente de um modo mais humano, mais afetivo e mais doce do que a visão puramente masculina. Então, sejam todas, se sintam parabenizadas pelo dia de amanhã. E eu acho que Isaac quer falar algumas palavras, é isso, Isaac? Queria dar um aviso em relação à questão do Dia da Mulher. Tá? A SOCERJ, junto com o Hospital de Laranjeiras, realiza há 5 anos, no Largo do Machado, uma feirinha com medida de pressão, medida de IMT, sabe, barraquinha com as mulheres. E eu queria convidar todos que pudessem estar presentes lá, dar uma passadinha amanhã de 8 a meio-dia, na esteira da comemoração do Dia da Mulher. Muito obrigado, Isaac. A SOCERJ, como sempre, participando dessas datas e desse evento com muita participação. Obrigado, Isaac. Eu queria então convidar a doutora Juliana para poder assumir o seu posto de moderadora. Juliana, por favor. E queria então pedir que você desse então sequência aos convites da doutora Cândice para poder dar início à sessão. Obrigado a todos. Bem, bom dia a todos. Não poderia agradecer melhor a apresentação do Centro de Trauma, que é essa realizada. Então, para explicar um pouquinho o que a gente tem feito aqui, a gente já tem um grupo formado por mim, doutora Cândice e doutor Canaã, que participa desse projeto do Centro de Trauma, e a gente faz uma pronta resposta ao paciente traumatizado na emergência, que chega no hospital. Então,
dentro de um intervalo de 1 hora ou até, dependendo da maior necessidade, a equipe da emergência entra em contato com a gente e a gente faz esse atendimento do paciente com a equipe da neurocirurgia, da ortopedia, bucomaxilo, todas as especialidades cirúrgicas de retaguarda com a gente. Então, tem sido um início de um projeto tímido, porém, acho que com bons resultados, uma boa receptividade do corpo clínico, do hospital, da terapia intensiva, da equipe da doutora Ana, e a gente está aqui trazendo um caso para poder, diferente da gente ensinar, geralmente é aprender com vocês. Então, queria chamar a doutora Cantes para poder iniciar a sessão. Bom dia a todos, sou Cantes, sou cirurgiã geral, cirurgiã de trauma. Como a doutora Juliana falou, desde julho aqui no Procardíaco, cabeçando aí esse trauma, esse projeto, que como todos sabem é multidisciplinar. A grande medo, a grande angústia do cirurgião de trauma é com um paciente grave. Será que o pós-operatório vai conseguir dar sequência? Será que a gente tem uma boa infraestrutura? E quando o projeto veio aqui para o Procardíaco, uma das grandes seguranças, uma das grandes tranquilidades que a gente tinha era realmente da chegada do paciente grave pela expertise que o Procardíaco tem com esses pacientes. Como a doutora Juliana falou, já tem vários casos aí de sucesso. A gente está começando timidamente, mas que a gente viu que fez a diferença. E um dos nossos primeiros casos, inclusive no segundo dia que a gente anunciou a abertura do projeto, a equipe já estava conversada, a gente começou no dia 9 de agosto, e no dia 10 de agosto, por volta de 13h, entraram 2 senhoras acidentadas de carro, vindo por demanda espontânea, e uma delas, uma senhora de 78 anos, que estava com uma queixa de dor no pescoço, dor no tórax e estava cansada. Prontamente, a equipe de emergência atendeu, ela tinha tido um acidente de carro, e para a gente é muito importante, para a gente do trauma, saber quanto tempo transcorreu do trauma, 1 hora, se estava no banco do carona, se estava atrás, no banco do passageiro. Ela estava no banco do carona, usava dispositivos de segurança e o airbag foi disparado, que demonstra uma grande transferência de energia cinética. Ela estava com muita dor em sua coluna cervical e torácica, foi prontamente colocado colar cervical e prancha rígida e feito atendimento. De patológico pregresso, tinha uma hipertensão controlada, uma dislipidemia leve, cólica nefrética e tinha 2 cirurgias prévias. Muito importante a gente seguir o ABCDE do trauma no nosso exame físico. E para a organização do nosso raciocínio, a gente costuma escrever desse jeito, é um pouquinho diferente da abordagem clínica. Então a gente põe, vias aéreas estavam pérvias, a gente colocou o colar, a equipe da Ana colocou o colar cervical e imobilizou em prancha rígida. Como ela tinha uma queixa de cansaço, foi ofertado oxigênio suplementar, como para todos os pacientes de trauma. O tórax dela estava estável, apesar de muita dor em tórax esquerdo, mas não tinha alteração ausculta e o ritmo cardíaco dela era regular. Ela tinha 200 por 120 de pressão, 120 de frequência cardíaca, 22 incursões respiratórias por minuto, tinha um abdômen flácido, tinha uma bacia estável, não tinha nenhuma deformidade de ossos longos e nem nenhum sangramento aparentemente visível. Escala de coma de Glasgow 15, pupilas isocóricas fotorreagentes, e no a gente tem que expor o paciente e palpá-lo como um todo, principalmente no traumatizado, palpar a coluna vertebral dele em dorso, e ela tinha dor difusa na palpação da sua linha mediana de dorso. Analgesia, O2 suplementar, e a gente pediu os exames. Ela tinha um hematócrito de 45, tinha leucograma de 13.200, um potássio de 3,6, função renal normal. Pedimos as TCs. O que a gente precisava? TC de crânio, avaliar a coluna dela como um todo e também TC de tórax. Ela tinha uma paciente idosa, já com bastante osteoporose, ela teve 3 fraturas em coluna, então, fratura estável de corpo de T7, fratura estável de corpo de L2. O que é uma fratura estável? Tem uma compressão mínima, uma perda de menos de 10% da sua altura de corpo vertebral, e uma fratura de processo de transverso de L3. TC de tórax com uma área extensa de contusão pulmonar e
o eco transtorácico dela sem alterações. Como a gente pode ver, a gente tem um derrame laminar em hemitórax esquerdo e a gente tem uma área grande de contusão pulmonar em hemitórax esquerdo. Não é comum a gente ter em poucas horas após o trauma uma imagem como essa, a tomografia. Geralmente a contusão pulmonar ela leva um tempo para poder aparecer em imagem. O que chamou muita atenção foi que essa paciente realmente fez uma área extensa de contusão pulmonar a tomografia em pouco tempo após o trauma. Como todo paciente politraumatizado não é cuidado por uma única equipe, a gente, depois de olhar o raio-x, a gente prontamente tirou o colar cervical e a prancha rígida. A gente tem que lembrar que esses pacientes, em menos de 1 hora, já começam com lesões isquêmicas por ficar deitados, imobilizados em prancha rígida. Observação em unidade fechada por esta contusão pulmonar e um controle analgésico importante para ela. No momento, aquele derrame pleural laminar não precisava ser abordado cirurgicamente. O pessoal da ortopedia fez a avaliação da coluna, de toda a coluna vertebral do paciente. Eram lesões estáveis que não precisavam nenhum tratamento ou fixação cirúrgica. Porém, muitas vezes esses pacientes evoluem com muita dor, eles reavaliaram a analgesia e foram rever a paciente 24 horas depois para ver se precisaria colocar um colete tóraco-lombar só para conforto da paciente. E a cirurgia torácica também foi acionada, iniciou um antibiótico por conta dessa contusão pulmonar extensa, que foi a amoxicilina com clavulanato, que é o que a gente costuma utilizar. Foi iniciado o clexane profilático para essa paciente, que na grande maioria das vezes pode não evoluir com complicações, mas aumenta nosso nível de suspeição e de vigilância em cima da paciente. Assim, 2 questões, ignorância específica da matéria. A primeira questão é em relação ao antibiótico na contusão pulmonar. Ele entra, quer dizer, dentro de que contexto? Dentro de um regime de profilaxia, acreditando que o potencial de infectar é muito grande. E em relação ao Clexane, no politrauma, qual é a zona de sarrafo para fazer ou não fazer? Porque a gente sabe que... E aí, filtro de VH e vai por aí fora. Esse aqui foi no dia seguinte. Ah, não, desculpa, é 17, né? Isso aí dá para chegar ainda. Não, isso. Muito bem, então. Sobre o antibiótico. Contusão pulmonar extensa em paciente idoso, a gente costuma fazer antibiótico para profilaxia de uma infecção pulmonar. E geralmente a gente usa o clavulinato com amoxicilina mesmo. E em relação ao Clexane, há controvérsias, André, é muito difícil na literatura falar assim, aqui pode, aqui não pode. Geralmente é uma discussão dos médicos assistentes com a equipe de trauma para a gente ver o risco-benefício associado. Talvez essa paciente que não tinha ainda nenhum evento trombótico, a gente poderia não ter usado. Mas também literatura diz que idoso, que vai ficar imobilizado, também que não tem uma contraindicação formal que a gente possa fazer. Então, é muito ainda controverso na literatura. Chama atenção a topografia mais posterior, né? Isso, assim... Geralmente é feito chicote. É feito chicote de aceleração mesmo, né? Isso. Também. O mecanismo ela bate com a área anterior e posterior. Então, primeiro ele vai escotear na face anterior do todo o tronco e depois posterior. Respondidas as perguntas? Então, no dia seguinte, a gente foi... A ortopedia reavaliar o paciente. A paciente tinha... queixas mínimas álgicas, foi dada alta pela ortopedia só com analgesia, não havendo necessidade do colete tóraco-lombar para conforto dessa paciente. Qual a analgesia? A gente geralmente usa tramal e dipirona. Velha dipirona. Como ela tinha uma dor leve, na verdade a gente fez só tramal regular e a dipirona ela usou, acho que só no primeiro dia. Ela
No dia que a gente vai ver, no dia seguinte ao trauma, ela não tinha queixas, ainda tinha um descontrole pressórico e estava saturando 98% em ar ambiente. Feito um raio-x de tórax com a área de contusão pulmonar inalterada e hipotransparência inalterada. No dia seguinte, logo cedo, a gente foi chamado que ela começou a apresentar dispneia importante aos mínimos esforços. Saturação dela foi para 91% em ar ambiente e precisou de aporte de O2 suplementar a 8 litros por minuto. No trauma, a gente sempre usa sob máscara, com reservatório, para ela conseguir manter a saturação acima de 94%. Os exames dela, hematócrito de 40, leucócito de 6.800. Então a gente repetiu a TC de tórax, que mostrava a mesma contusão pulmonar, porém a gente notou um grande aumento desse hemotórax em hemotórax esquerdo. Indicado tratamento cirúrgico. Durante a drenagem saiu 500 ml de sangue, né, de secreção sanguinolenta, e foi encaminhado ao pós-operatório. No pós-operatório imediato, ela só tinha um pouco de local do dreno, um pouco de dor no local do dreno, sinais vitais estáveis, ela um pouco rebelde tirava a máscara de O2, mas estava mantendo a saturação de 94%, 95%, e foi repetido então o eco transtorácico, que mostrou uma disfunção leve de VE com hipocinesia apical, diferente do primeiro eco que ela fez logo à admissão, que era um eco normal. A partir do resultado desse eco, resolveu fazer a curva enzimática do paciente, uma angio-TC de coronária para ver se está havendo alguma lesão isquêmica, e também uma angio-TC de aorta, que são as duas grandes complicações da contusão miocárdica, que é o evento isquêmico do miocárdico e a dissecção aórtica. O eletrocardiograma normal? Eletrocardiograma tinha uma onda Q em parede inferior e onda R ampliada de V1 a V4. Curva enzimática, troponina inicial ponto 37 e começou a subir, foi para ponto 93. Angio-TC dela de coronária foi impossibilitada pela taquicardia, mesmo com o uso de Seloken, e a angio-TC de aorta, a aorta estava normal, porém, deixa eu colocar, a gente tinha uma aorta normal, mas gostaria que a doutora Juliana Serafim falasse um pouquinho do exame. A gente identificava uma aorta normal, só que havia uma indentação na parede livre do VD, eu vou voltar para mostrar em pausa, que chamou a atenção que não é uma anatomia, não é uma anatomia usual. Então, a impressão que dava é que a gente, infelizmente, a qualidade da imagem foi degradada um pouco na tela, mas eu conseguia ver a linha do pericárdio aqui em cima. Em algum momento, eu não conseguia mais ver a linha do pericárdio e havia uma indentação na parede do VD. Além disso, o coração ele encontrava-se um pouco desviado para a esquerda. Não é normal, a não ser em pacientes com agenesia de pericárdio, que o ventrículo toque a costela. Então, parecia haver uma rotura pericárdica focal, com herniação do ápex do VD, que tocava a costela, e um desvio, né? Deixa eu tentar passar aqui sem usar o vídeo. Vocês veem aqui nessa imagem que a ponta do VE ela está em inteiro contato com a caixa torácica. O diagnóstico diferencial para esse tipo de situação seria uma agenesia parcial pericárdica, o que é muito raro, né, da gente ver, mas seria um diagnóstico diferencial. Além disso, a gente tinha visto fraturas em arcos costais, que eu não sei se foram descritas na TC de tórax. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma aqui.
ela tinha múltiplas fraturas em arcos costais, tanto à direita quanto à esquerda. E isso é descrito aqui. Várias fraturas em arcos costais direitos na transição da costela com a cartilagem condrocostal e fraturas laterais, à direita e à esquerda. A direita, desculpa, repetindo, na junção com a cartilagem e a esquerda no arco lateral das costelas. E é descrito também lacerações do pericárdio por fraturas de costela que servem como um estilete naquela região. Não sei se foi o caso dela, mas é um mecanismo descrito aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. À esquerda tinha uma costela quebrada. Espera um pouquinho. Desculpa, gente. Aqui. Ai, meu Deus, passei. Droga. Aqui. Não tem jeito. Vou passar de novo e vou mostrando para vocês. Se vocês forem seguindo essas costelas aqui, vocês vão ver que algumas delas... aqui tem uma fratura. Aqui outra fratura. Então, levantou-se a hipótese de uma rotura pericárdica junto à parede livre do VD, com herniação do ápice do VD e do VE, com fraturas de costela relacionadas. O fato do eco ter demonstrado uma alteração de contratilidade segmentar no ápex também é uma coisa que fala a favor de ter havido um trauma muito intenso nessa região. Então, as informações do quebra-cabeça começaram a se juntar, né? Eu posso voltar depois para falar mais coisas sobre imagem. Sim, pode. Vocês refutam o trauma torácico fechado como um elemento fundamental à contusão pulmonar, com eventual lesão cardíaca, ou o arcabouço costal com múltiplas fraturas, enfim, ser o elemento prioritário? Na experiência de vocês, quem determina, a fratura ou o trauma fechado? Se essa mulher tivesse sido protegida pelo airbag, ela teria batido no frente, morreria em pneumotórax e hemopedicárdio, provavelmente. E com toda a proteção, ela apresentou um quadro gravíssimo. Ela estava com airbag. O airbag Ela disparou. Vou deixar antes, depois eu comento. Ele protegeu de uma lesão mais grave. Talvez ela tivesse... Isso, provavelmente. Provavelmente, pela força do impacto. Porque existe... existe uma associação dos mecanismos de trauma, por isso que é tão importante a história. A gente tem uma visão imediatista do trauma, daquele atendimento naquele minuto, mas o que aconteceu com o paciente é muito importante para a gente poder orientar a nossa propedêutica e às vezes não entrar em protocolos desnecessários ou em exames desnecessários. A energia cinética envolvida foi muito grande. A história dessas duas senhoras, né, elas estavam saindo do edifício em Ipanema. São duas primas. Isso. Uma está operada, de 82 anos, a de 78 foi visitá-la, e a de 72, com uma prótese total de quadril há menos de 15 dias, quis levar a prima em casa. E foi levar a prima dirigindo em casa. E não sei o que aconteceu, que ela saiu da garagem dela, ela atravessou toda a rua na lateral e foi parar dentro da portaria do prédio da rua vizinha, da calçada da frente. Isso. E realmente foi um mecanismo bem importante. Ela estava em alta, assim, mesmo nesse curto período, estava acelerando, e com certeza, se não tivesse o airbag, estaria em condições muito mais críticas para nós, né? O SAMU foi acionado, o evento foi atendido no pré-hospitalar, elas negaram a remoção para um hospital público, e o médico assistente da motorista orientou vir para cá e vieram as duas. Inclusive a outra que tinha essa lesão mais grave, exatamente. Por favor. Claro. Primeiro, uma observação. Airbag não garante vida eterna. Sim. Isso daí, pô, remember Lady Di,
em Paris, que estava toda herbequizada e morreu esmagada, né? Mas minimiza Então, as não, lesões. mas essa surpresa do Kovac não adianta. Se a força cinética do trauma for tal, esmaga tudo, airbag e corpo. Agora, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Eu pessoalmente, na minha experiência, que uma contusão, um blast torácico com uma contusão pulmonar dessa gravidade, comporte cobertura antitrombótica profilática com Clexane quando há o recurso de compressão intermitente de membros inferiores e de cuidados fisioterápicos de bomba tibiotársicas. E o acompanhamento com Doppler venoso de membros inferiores. Então eu não entendi porque a opção do Clexane com todas essas alternativas. E acabou sangrando, provavelmente induzida pelo uso. Bom, só respondendo antes ao Dr. Luiz Antônio, com certeza foi do trauma, assim, a contusão pulmonar foi do evento traumático e não só da fratura de arco costal. Talvez o derrame laminar tenha sido das fraturas de arcos costais, mas a contusão não, a contusão é realmente do trauma. A discussão do anticoagulante não foi feita com o pessoal da torácica, que disse que se sentia confortável em estar fazendo. Depois disso, houve discussão entre todos as equipes e a gente está tentando estreitar mais a conversa antes de se iniciar a terapia anticoagulante nesses pacientes traumáticos. Mas o diagnóstico veio depois de vocês terem começado, né? A anjo de coronário, onde a gente identificou o problema, foi depois do início da terapia. Não, mas eles estão falando em relação ao hemotórax, não é isso? No dia seguinte, ela estava assintomática, o exame físico dela permanecia inalterado, só que ela ainda tinha uma drenagem torácica importante de 450 ml nas últimas 24 horas. A troponina começava a normalizar, então já tinham tido mais duas medidas, 0,88, 0,74, 0,44. Drenagem torácica era de sangue vivo? Bem sanguinolenta. Seremática. Seremática. Oi? Não, seremática. Estava com hidratação venosa, mas não precisou fazer transfusão sanguínea. Drenou 500 ml inicial, depois 450. Aí. Ela teve um hematócrito inicial de 45 e o hematócrito no segundo dia, 38. No segundo dia pós-operatório, ela teve alta da UPA, foi para a UZIC, continuava com uma drenagem de 350 ml hora. A gente geralmente não tira o dreno se tiver uma drenagem ainda acima de 200 ml em 24 horas, o laboratório dela sem alteração. No dia 15, então, já com uma drenagem abaixo dos 200 ml, foi retirado o dreno, feito um raio-x de controle, tudo ok, e no dia 16/8, ela teve alta hospitalar. Uma das coisas que a gente gostaria... vai ter alta daqui a alguns meses. Eu peço perdão pelo erro da data. Então, a discussão que a gente gostaria de trazer aqui é que o trauma cardíaco no mecanismo fechado, ele é muitas vezes não diagnosticado. Essa senhora, provavelmente, se tivesse um outro hospital com olhar menos cuidadoso, ela não teria nem sido diagnosticada, e muitas vezes eles evoluem com complicações graves, até mesmo quando a gente dá alta, depois da alta. A própria diagnóstico de uma provável lesão de pericárdio parcial também foi feita já no momento da paciente em alta. Só que uma paciente que estava vindo frequentemente, ela estava bem, a gente chamou para fazer uma ressonância, para a gente poder fechar o diagnóstico. Ela foi no médico assistente dela, fez um eco 5 dias depois da alta, que estava normal, e o médico dela falou que não havia necessidade, então ela não quis, infelizmente, para a gente poder referendar e fechar o diagnóstico, ela não quis
vir fazer a ressonância. Então, esse foi um caso para a gente bastante emblemático e que trouxe muita discussão e muita melhoria aí nos protocolos da equipe de trauma, por realmente ser multidisciplinar, por ser um mecanismo de trauma grave, por ter sido no primeiro dia que a gente estava abrindo para o atendimento e teve um sucesso na sua terapêutica. Doutora Ana Amaral também, por favor. Eu acho que a gente, na verdade, assim, a experiência de começar a atender trauma chama atenção para alguns pontos bastante relevantes que você sinalizou. Primeiro, é não subestimar a cinética do trauma, né? Assim, aquela imagem de contusão pulmonar posterior me chama muita atenção relacionada ao movimento de chicote ali, né? Desaceleração, e o anterior, provavelmente pelo airbag, das múltiplas fraturas de arco costal. Segundo ponto é a questão clínica. Se ela pudesse, ela teria ido embora naquele mesmo momento e não teria ido para um hospital, né? Se você, na verdade, for valorizar só a clínica do paciente e não fazer a leitura de todo o cenário, como se chamou a atenção, uma paciente no banco de carona, com ou sem cinto e tal. E essas contusões cardíacas, na verdade, elas surpreendem, porque realmente, no momento inicial, pode não ter uma imagem, e o paciente, muitas vezes, tem uma ruptura parcial e evolui com uma ruptura total, enfim. Então, são pacientes que requerem um hospital, né, que tenham um olhar diferenciado, que façam um monitoramento e que tenham uma estrutura para fazer intervenção adequada. Se necessário for. Um dado que talvez venha questionar, se a paciente não teve, eu vi ali, marcador de necrose admissional, né, o que é extremamente polêmico, até na literatura, a utilização, mas talvez no único cenário que eles até em trabalhos prospectivos tenham chamado a atenção é aquele paciente, na verdade, que não tem alteração eletrocardiográfica ou ecocardiográfica, mas que quando vem positivo, ele é um preditor, inclusive, de evolução para a disfunção do VE. Né? Então, teria até um dado interessante, provavelmente teria vindo positivo. Né, se tivesse a doutora Ana Karenina chamou bastante atenção. Então, no momento de admissão, a gente não colheu enzimas e a gente não fez um eletro, a gente fez somente um ecocardiografia. Os artigos mais recentes já dizem que qualquer trauma torácico, contuso, a gente deva sim pedir marcador de enzimas cardíacas já na admissão, além do eletro e do ecocardiograma. O que eu queria, contribuir um pouco aqui com comentários nossos, e até mesmo para a gente contextualizar o dia do atendimento dessas pacientes, né? Então, é um projeto que a gente vem desde o ano passado, né, já conversando, tendo muitas reuniões, assim, com muito carinho, tentando fazer com que ele venha da maneira mais adequada possível também para o perfil do hospital, né, para também não entrar aqui em nenhum desalinhamento com o corpo clínico e com o perfil mesmo dos nossos pacientes, do modelo nosso de atendimento. Então, acho que é um projeto que vem, assim, com muito cuidado sendo montado e, como você própria falou, timidamente, mas que vem cada vez mais a gente percebendo a integração do hospital como um todo, e tem tudo para que a gente tenha aí um sucesso maior ainda, e que, por um lado, que no momento inicial possa ter trazido muita insegurança para alguns, eu acho que agora já começa a trazer, pelo contrário, né, um pouco mais de segurança, da gente saber que vocês estão por perto, e de que chegando nesse mesmo, foram 2 pacientes com demanda espontânea, e que acho que chegariam mesmo se fosse no ano passado, se fosse no ano retrasado. Não foi por conta de propaganda, não foi por conta de marketing, nem divulgação, porque era aquela, como você comentou, era o segundo dia mesmo do projeto já anunciado. Era de um médico assistente da casa e que direcionaria da mesma forma seu paciente para o hospital. E traz uma segurança para a gente ter a equipe já treinada a receber esse tipo de paciente. Então, era um dia aqueles dias de pico de movimento da emergência, que a gente estava com a emergência totalmente cheia, essas pacientes foram atendidas no consultório, então no menor consultório que a gente tinha, ela foi imobilizada e deitada no leito com prancha e colar cervical no consultório, tirada do consultório 4 ali, fazendo a curva danada com aquela prancha rígida. Então, assim, tem o contexto também do nosso dia a dia do cenário da emergência, que é inesperado, mesmo por ser um setor de porta aberta, e que a gente conseguiu que a equipe identificasse a gravidade dela pela dor cervical, a necessidade da imobilização até a gente poder ter a imagem e definir se tira ou não, e exatamente esses cuidados que a gente precisa ter numa fase inicial. Muitos cuidados que estão já protocolados, que vêm pelo ATLS, e outros que a gente tem que ir construindo, dependendo também do perfil desse paciente. Então,
O cuidado com a dosagem de marcador também era uma coisa que eu queria corroborar. A Ana já acabou falando, Cantes também já endossou, mas era uma coisa que a gente precisa ter atenção, até em valor prognóstico, em acompanhamento desse paciente. E, sem dúvida alguma, a expertise toda que a gente vai realmente pegando e o acompanhamento e a surpresa desse diagnóstico, né? A paciente clinicamente muito estável, mas que evolui com complicação e que realmente só um olhar muito treinado, e aí já é um segmento não só de atendimento inicial, mas é segmento de vocês, segmento da terapia intensiva, realmente de acompanhar e de estar atento e antever essas complicações para a gente poder ter um desfecho favorável, como foi o caso dessa paciente. Parabéns para o grupo. Há cerca de quase 20 anos atrás, teve um editorial do American College em relação à trombólise, aspirina, o aumento de hemopericárdio. Há cerca de uma década atrás, veio o mesmo editorial. Seus pacientes duplamente antiagregados, stents e aumento da incidência de sala de emergência, não trauma só de acidente automobilístico, mas qualquer tipo de trauma, os pacientes evoluindo com a mesma coisa, chamando a atenção desse olhar, não só do hemopericárdio, tamponamento pericárdico, mas que esses doentes a posteriori, pequeno sangramento não diagnosticado, futuramente possam evoluir com a pericardite. Então, é importante isso, porque pela faixa etária dessa paciente, dependendo do perfil de risco cardiovascular dela, não seria incomum ela poder estar antiagregada. E isso seria um fator para a queda, o trauma, o que quer que seja, independente ou não de ter airbag na situação, de sempre ter um olhar cardiológico para o doente do trauma. Então, mais uma vez, obrigado, parabéns por isso aqui, porque isso chama atenção para um problema que talvez ficasse um pouco negligenciado. Nada polêmico hoje, hein? Só complementando aí. Porque eu estou do seu lado, você me contamina. Só complementando a sua fala, tem sido um grande aprendizado até mesmo para nós do trauma, pois, como todos sabem, o nosso perfil de pacientes são pacientes abaixo de 50 anos, sem comorbidades, e que a gente consiga atendê-los com muita tranquilidade. Quando a gente vem para o PRO, a nossa média de idade dos pacientes aqui são 82 a 85 anos. Então, são pacientes já com várias comorbidades, a maioria deles com patologias cardíacas, e as primeiras vezes que falavam para a gente duplamente antiagregado e anticoagulado, a gente fazia, meu Deus. Mas a gente tem feito um levantamento, a gente já fez alguns protocolos específicos para a nossa particularidade aqui do procardíaco, e quando eu digo a gente, não sou eu, doutora Juliana, doutora Juliana, doutora Ana Amaral, doutora Ana Karenina, o pessoal da radiologia. Então, a gente vem agregando todas as especialidades necessárias, e um dos questionamentos que a gente está fazendo e um dos protocolos que está na nossa mente fazer o mais breve possível é justamente no TCE com paciente anticoagulado, antiagregado, que é uma rotina no nosso dia a dia muito frequente. Juliana. Eu não queria incomodar vocês, mas tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar sobre imagem. Essa paciente, ela teve muita sorte, porque ela poderia ter rompido a parede livre do VD, ter exanguinado no local do trauma e ter morrido lá. E depois eu fui fazer um levantamento da literatura. A taxa de rotura pericárdica, que um artigo de 2010 da Annals of Thoracic Surgery descreve, é 0,4% a 4% de incidência. É muito alto, né? E muitas vezes esses pacientes não morrem no local. Então, você não chega nem a fazer o diagnóstico. O paciente tampona ou exanguina e morre no local. Então, essa paciente ela teve muita sorte de ter feito uma laceração focal e de não ter rompido o VD. E o Arnaldo não está aqui, mas assim, no paciente que sobrevive no local e chega ao hospital, apesar da angio-TC ter entrado de gaiata nessa história, o eco é a primeira linha. Então, assim, tem que haver uma alta suspeição, e o eco vai ser à beira do leito, e o pessoal do eco vai fazer esse diagnóstico. Só vai chegar para a gente quando tem uma alteração hemodinâmica ou alguma coisa que permita que o paciente seja levado para a tomografia.
E quando chegar na tomografia, o radiologista tem que ter o olho de olhar o coração, que é o órgão esquecido da radiologia. E muitas vezes o deslocamento do coração é tal que o saco pericárdico encontra-se vazio e o coração ele encontra-se totalmente deitado, deslocado à esquerda, como se não houvesse pericárdio. E fora as outras descrições traumáticas, que são rotura de parede, rotura de átrio direito, que vem em segundo lugar, rotura de septo interatrial, rotura de músculo papilar cordoalha, disfunção valvar por trauma. E tem mais alguma coisa que eu esqueci. A pleura, com certeza. É isso, mas isso seriam a rotura aórtica ocorre por queda de avião, traumas com... Muita energia. Isso, era isso mesmo. Era dissecção de coronária, foi isso que eu esqueci. Pois é. Era dissecção de coronária que eu tinha esquecido. Então, existe um potencial enorme para que a radiologia ajude a vocês no diagnóstico? Sim. Mas vale lembrar que o exame de primeira linha é o eco à beira do leito do doente. Vai salvar muitas vidas. Parabéns pelo serviço de trauma, pela apresentação do caso. Eu já tive uma experiência em dois casos de trauma cardíaco aqui no hospital mesmo, há muitos anos atrás. O trauma, como todo mundo colocou, ele é cardíaco e vaso da base. O cardíaco em si ele pode acometer qualquer camada do coração. Não é? O endocárdio, válvula, foi falado, o miocárdio com contusão, o pericárdio, tamponamento, e a coronária. Eu vivenciei com os pacientes duas situações. Um foi um trauma cardíaco fechado, os dois fechados, claro que o aberto, geralmente, penetrante, geralmente morre na hora, né? No local. Um trauma, uma contusão torácica, e ele chegou com um eletro de infarto. Era um infarto traumático, ou uma oclusão da artéria circunflexa. Na literatura descreve-se mais ADA. Mas ali foi a circunflexa, e ele fez, naquela ocasião, muitos anos atrás, uma angioplastia de balão, já numa fase mais tardia. E ficou muito bem. Era um jovem. E o outro foi um caso muito emblemático, né? muito forte, assim, em termos de motivos, que foi uma senhora que teve uma parada cardíaca em casa, o marido médico ressuscitou. E ela chegou ao hospital, relativamente bem, o neurológico estava preservado. E naquela época estávamos de plantão, eu e Arnaldo Rabichovski no CTI, aqui, estão muitos anos atrás. E essa senhora, logo após a admissão, começou com hipotensão acentuada e um quadro típico, né, de choque obstrutivo, turgência, pulse hipofonética. E o Arnaldo botou o eco na hora, ali à beira do leito, ela estava tamponando. Eu fiz uma drenagem pericárdica guiada por ele, pelo eco, e a senhora foi salva, né? Ela rapidamente ela saiu do choque, né? Sobreviveu. E melhora depois, imediata, né? Melhor foi uma coisa assim extraordinária. Drenou, não foi uma quantidade enorme, foi agudo, e aquilo foi suficiente para descomprimir, ela melhorou logo. E ela depois, a causa da parada cardíaca foi fibrilação ventricular primária, era um infarto, também de CX, e depois ela fez uma angioplastia tardia da circunflexa. Depois, né? Essa foi muito forte, foi palpitante mesmo. Eu só queria fazer uma observação, mais uma vez, chamando a atenção por essa anamnese que você colocou do trauma, porque as pessoas têm a percepção de que, na verdade, a contusão, o trauma, ele, na verdade, é muito mais impactante do que a desaceleração. Então, às vezes, tem um paciente aqui sem nenhuma evidência, nenhuma fratura de grádio costal ou nenhum hematoma de tórax, mas teve uma desaceleração importante, e esse é, sim, o mecanismo principal das lesões, né, cardíacas. E, na verdade, aquele que evolui com ruptura, de fato, ele morre no ambiente do trauma, né? A mais comum é a lesão do átrio direito, que geralmente ela faz uma ruptura tardia e subaguda. Então, mais uma vez, é aquele paciente que você, na verdade, tem que manter observação, tem que buscar evidência. Por mais que o primeiro eco não mostre, você faz um segmento cardiográfico, porque um paciente você pode dar alta e ele é óbito em casa. Isso. Então, a suspeição clínica da equipe tem que estar sempre muito alta no trauma torácico fechado, né? Só para a gente complementar uma ferramenta que a gente tem para o exame físico também desse doente, que faz parte também do
do treinamento do ATLS é para o próprio clínico que está atendendo esse paciente, não necessariamente o cirurgião, que logo em seguida, quando ele não estiver disponível, que ele vai chegar, é para a gente poder fazer essa avaliação, inclusive complementar com o ultrassom. Então, para corroborar o que a Juliana está falando, que o eco à beira-leito tem que ser feito logo, de imediato, e é o primeiro exame, e que pode dar essa pista diagnóstica para a gente tem a utilização, né, do ultrassom do sistema FAST, onde a gente tem as lojas definidas, onde a gente vai fazer a avaliação pelo ultrassom, onde a gente vai avaliar fígado, baço, a gente vai olhar o coração também, a gente vai olhar principalmente se a gente tem evidência de derrame, para nesse primeiro momento ajudar a guiar o nosso tratamento. A gente vai ver cavidade abdominal, se tem líquido abdominal, tudo isso, e com essa avaliação também miocárdica. É claro que depois ela pode ser reavaliada, revisada por um ecocardiografista experiente, mas naquele momento inicial já ajuda a gente a dar alguma pista sobre essa avaliação. Então isso é uma ferramenta importantíssima e fundamental, inclusive que a gente está tentando trazer para a gente poder ter a facilidade na sala de emergência e não depender, né, de outros especialistas que possam não estar disponíveis naquele momento. Isso, um primeiro exame beira-leito, né, de afastar um tamponamento mais grave, isso com certeza o FAST permite isso, né, o Extend FAST. Bem, primeiro, parabéns. Ainda né? dá. Acho que... Ô, Evandro, eu cedi a vez para as Anas em homenagem ao feminismo. Isso. Você vai entrar nessa? Não? Vou, com certeza. Tá bom. Com certeza a gente... A tua metade mulher vai se falando. antecipar. Vamos se antecipar ao dia de amanhã e parabenizar todos vocês. Né? E a coisa importante, né, é que um projeto como esse trouxe uma melhoria grande no PRO. Essa doente a gente já está enrolado com ela. A gente tinha a chance de ter liberado essa doente para casa. E por que a gente não liberou? Porque houve todo o investimento, né, com a chegada do projeto Trauma no Procardíaco. Se a gente salvar um doente, vale todo o investimento do hospital, porque uma vida humana não tem preço. E nós fizemos o treinamento em ATLS, temos 2 profissionais extremamente importantes, hoje trazendo esse conhecimento que o trauma se tornou uma ciência dentro da emergência, é um subcapítulo. Isso fez com que a equipe da Ana Amaral ganhasse uma proficiência muito grande, e hoje nós temos um time que atende a qualquer paciente aqui com um padrão de excelência do procardíaco. Com certeza, mais do que essa sessão, a gente homenagear as mulheres, eu queria que essa sessão a gente homenageasse o Canaã, que não está aqui entre nós hoje, ele está licenciado do hospital, mas ele tem muito orgulho de lançar a preocupação pelo trauma no procardíaco. E ele foi um dos pioneiros, né, no Rio de Janeiro, e muito nos honra ele ter lançado essa semente no PRO. Então, esse caso e essa sessão eu queria deixar dedicado a ele. Agora, vamos voltar ao coração. Até porque o André estava preocupado de a sessão acabar 1h30, sabe, Luiz Antônio? E ter acabado o ano. Eu falei, fica tranquilo, André, porque tendo eu, André Volchan e Luiz Antônio, vai acabar 1h30. Vamos ter o que falar. Deixa um minutinho final para o César Barroso, hein? Isso. Dá certo, vamos deixar 1 minuto para você. Mas a coisa importante é o seguinte, quer dizer, nós cardiologistas, a gente tem uma preocupação muito grande com bolada no peito, que é a concussão do coração, como osteocortes, que é uma coisa que mata nas escolas, mata, né? Hoje a gente vive uma febre de futebol americano no Brasil, e que a gente ensina que um soco, uma pequena ação no precórdio, mesmo pouco intensa, pode levar à fibrilação ventricular. E sem alteração estrutural nenhuma, que é o que separa da contusão, como foi esse caso, da contusão cardíaca, e que foi brilhantemente diagnosticada pelo nosso grupo da radiologia com a doutora Juliana, que é um dos jovens talentos que nós temos aqui. Então, esse caso, né, é muito claro, né,
que o procardíaco funcionou para esse paciente. Fez a diferença nessa paciente. Com certeza. A discussão em relação à anticoagulação e à antiagregação, eu diria para vocês que é uma discussão bastante complexa. Por quê? Porque a hiperativação imunoinflamatória e protrombótica do trauma faz com que muitos desses doentes morram de embolia pulmonar. Uhum. Então, quando a gente encontra um paciente com embolia, com um trauma grave hoje, e a gente tem uma contraindicação a fazer anticoagulação por um trauma extenso, o estado da arte não são as medidas simplesmente mecânicas, que são hoje medidas um pouco melhor do que a meia elástica, mas é a colocação do filtro transitório de cava. Se você está com um grande trauma, que você não usa em relação a isso. Então, a gente está aprendendo com vocês estão nos ensinando, estão tendo paciência com o hospital, que as pessoas acreditavam que a chegada do trauma ia descaracterizar o procardíaco, pelo contrário, melhorou o procardíaco. Então, a gente tem que estar com a cabeça no contemporâneo. O trauma melhorou o hospital e vocês são muito bem-vindos aqui. E, com certeza, a semente plantada pelo do Canaã, na nossa instituição em relação ao trauma, nessa paciente fez a diferença. Eu queria deixar isso aqui registrado e todos vocês aí na torcida para o retorno breve do Canaã, e que ele me falou que está voltando em 2 meses, está de volta, e vamos estar todos na torcida. Eu prefiro que a metade homem fale e eu fique acariciando a minha metade mulher. Olha aqui, é o seguinte, já que o Fernando Rangel fez 2 comentários sobre casos anteriores dele, eu quero fazer um mais ou menos rápido, que é inusitado. É da época que não tinha Arnaldo Rabichovski do lado, nem existia ecocardiograma. No Hospital do Andaraí, há muitos anos atrás, eu era da equipe... Não era Brenildo, era a equipe nossa. O Brenildo era outra coisa, era pré- e pós-operatório, hidratação e recomposição hidroeletrolítica. Mas aí nós tínhamos a equipe, você se lembra, né? Foi lá, nosso contemporâneo, e eu desci para almoçar. Aí quando eu chego no pátio, está um tumulto na porta da emergência. Eu sou curioso, eu me apresentei, olhei, e aí vi um indivíduo saindo de um carro e colocado na maca com uma cor de folha A4 de impressora, que é branco feito uma cera. Aí, na minha experiência, esse cara está morrendo, seja o que for, ele está morrendo. Aí cheguei perto, tirei o resto da camisa dele do tórax, e o que eu vi? Não foi eco, foi inspeção grosseira. O que eu vi? Eu vi o tórax, o hemitórax amplamente aberto, o coração batendo ali, com um trombo gigante desse tamanho, tamponando o ventrículo esquerdo. Era uma ferida torácica e cardíaca, quer dizer, pericárdio já foi embora, já estava ventrículo ali, num sujeito em anemia aguda hemorrágica. Né? Hein? Não, eu vou dizer o que foi. Ele era mecânico de automóvel, estava regulando um motor de um Fusca com uma chave de fenda longa, aquela super longa. Aí o motor girou em cima da chave de fenda, a chave de fenda funcionou, cortou o cara. Cortou o cara de cabo a rabo ali no hemitórax esquerdo. Então o que eu fiz? Primeiro eu fiquei desesperado. Depois eu controlei meu desespero, falei para o receptor, liga para o centro cirúrgico, bloqueia o elevador, às vezes tinha elevador que não funcionava. O elevador que estiver funcionando e desce aqui no pátio. Liguei para o banco de sangue, meu amigo Almir, vê o estoque que você tem de 0 negativo e traz aqui para a emergência. E falei para a emergência, eu quero 2 intracates bar de 18-14. Aí peguei, não tinha ainda descrição de jugular, peguei uma subclávia direita, quase sem antisepsia, porque aquilo ali era agulha direto, revestida daquele protetor tipo camisinha, e você introduzia direto, né, sem contaminar.
peguei as duas, dei sorte, mas eu era craque naquilo. Peguei as duas subclaves, o Almir chegou com sangue, eu botei o sangue, o elevador chegou, eu subi com o elevador, gritei pelo cirurgião de tórax, ele correu junto. Chegando lá, sem nenhum cuidado, ele, pô, temos que suturar isso. Aí fez um chuleio no ventrículo esquerdo. O cara ficou uns 3 meses no hospital e todo ano, no Natal, ia lá para tomar a benção a mim. Tá bom? Isso durante uns 10 anos. Depois de 10 anos, ele foi pedir uma declaração médica para ele se aposentar em virtude disso, mas ele estava perfeito. Eu digo, não, mas você merece, vou dar. E ele se aposentou. Ah, pô, o cara sobreviveu. Então, isso é para mostrar o seguinte, rapaz. A inspecção grosseira, numa época em que você não tem nenhum recurso complementar, ainda salva vidas. Obrigado. E Juliane Cândice, com quem eu tenho tido o prazer nesses últimos dias de poder interagir e de poder conviver, não sabem ainda, mas eu particularmente, Evandro já comentou, tem um pequeno transtorno obsessivo em relação ao horário, mas o do André é pior, é compulsivo. Então nós temos 13 minutos, André, para nossa absoluta tranquilidade. Eu não tenho nenhuma pretensão de encerrar a sessão, muito pelo contrário, mas eu não posso deixar de me posicionar repetindo aqui muitas das coisas que foram ditas, mas faço questão de deixar o meu depoimento. Primeiro que Evandro Tinoco Mesquita, com a sua habitual eloquência e pertinência, já homenageou não somente todas as mulheres, amanhã é o Dia Internacional, o André já havia homenageado na abertura dessa magnífica sessão, extraordinariamente bem apresentada, muito bem moderada, com comentários e depoimentos, modelo narrativas deste peso. Eu até estava pensando aqui, ainda bem que pararam de fabricar o Fusca, porque isso provavelmente não acontecerá mais. Motor traseiro, agora o motor é dianteiro, é impossível isso acontecer. Pararam de fabricar o Intracate. Também. Graças a Deus. Quem não conheceu, e os jovens residentes não conheceram, o Intracate, na realidade, era um trocáter que nós médicos introduzíamos na veia subclávia às cegas, e por dentro dele passava o catéter. Era um trocáter. Na realidade, o professor César me disse que eu fui contemporâneo. Evidentemente que não. Fui aluno dele, não contemporâneo. Discípulo dele. Apenas uma pequena correção etária, Vossa Senhoria há de me permitir. O ano 81, 82, 81, muito tempo. Mas o Evandro muito bem comentou, e a homenagem prestada, André já havia comentado também na abertura, ao nosso querido Eduardo Canaã. O André havia comentado sobre essa, digamos assim, ascensão, detesto essa palavra empoderamento, detesto, essa ascensão das médicas no ambiente da medicina, que seria traduzida por empenho, dedicação, persistência, capacidade de cuidar, inerente ao gênero feminino, mas com a suavidade, a delicadeza, a atenção e o carinho. Muito interessante. Eduardo Canaã, gênero masculino, cheio de filhos, sempre foi assim e continua sendo. Estamos torcendo para que ele retorne ao nosso convívio uma pessoa admirável, independente de ser um profissional exemplar. Tenho várias passagens com ele e torço poder repeti-las. Mas eu queria também deixar um depoimento sobre esta adequação que o Hospital Procardíaco tem no seu ambiente de emergência, da medicina de emergência, magistralmente coordenado com todas as qualificações por Ana Amaral, inclusive pelas sutilezas, pelas delicadezas, pela atenção feminina, porque isso nos engrandece. Seguramente indivíduos mal informados ou que recebem informações na diagonal, tudo muito rápido, como acontece hoje em dia, é o mundo em que vivemos. Poxa, o Procardíaco vai se transformar num centro de trauma. Isso jamais vai acontecer. O Hospital Procardíaco é um hospital de quase 60 anos que tem a cardiologia no seu nome
e tem os pacientes graves no seu DNA. E o trauma vai ser mais uma das nossas ferramentas de diferenciação. Muito mais do que tecnologias embarcadas, muito mais do que técnicas definidas, temos pessoas como você, Juliana, Cândice, nossa querida Ana Amaral, toda a sua equipe treinada no ATLS, que é um treinamento dos mais complexos. O meu treinamento foi feito em FCCS, da terapia intensiva, e ACLS, mas eu nunca me aventurei no ATLS. Por quê? Porque o trauma, muito mais do que um acidente, ou eventualmente uma violência praticada espontaneamente, cruelmente, o trauma é um universo de complexidade que faz com que uma paciente aparentemente bem pudesse ter morrido por causas cardiovasculares e ou respiratórias. Imaginem vocês se essa paciente fosse uma politraumatizada, de fato, com inúmeras fraturas de ossos longos e traumas abdominal, craniano também fechado. Observe o grau de complexidade. Então eu quero parabenizar a diretoria do hospital como um todo, parabenizar o nosso departamento de medicina de emergência, que cada vez mais pode ser apresentado como uma unidade de emergência. O americano chama de emergency room. E esse room significa dizer o seguinte: é a sala onde tudo pode acontecer. Então, realmente uma coisa extraordinária. Um caso como esse é um caso que exemplifica não somente a intenção, mas aquilo que o hospital já realiza. Hoje nós tivemos uma pequena reunião com ambas, e eu tenho que sugerir amanhã na reunião diretora do hospital, para que a gente possa cada vez mais alavancar a complexidade do nosso hospital, onde o ambiente clínico cirúrgico do trauma também é mais uma das nossas vertentes, mais uma das portas que se abrem. Então, eu quero assim enfaticamente parabenizá-las, cumprimentá-las e dizer que, como membro do corpo clínico do hospital, posso ainda mais dele usufruir. E os meus pacientes, os meus parentes, os meus amigos. Meus parabéns a ambas e a todo o grupo capitaneado pela Ana na unidade de emergência do nosso hospital. Posso só dar uma definição do que é a vida da Ana e da equipe dela? A emergência são os 15 minutos mais legais de todo o resto das especialidades. É ali que acontece, é ali que faz, é ali que a gente se diverte, né? Bem, é uma doença aguda sistêmica. É uma epidemia. Uma epidemia não tratada e não reconhecida. Aguda sistêmica. Com certeza. Bem, eu queria então agradecer muito a apresentação do dia de hoje. Eu acho que a sessão foi uma sessão que inaugurou a participação de vocês na sessão clínica do hospital. Eu faço votos que tenhamos outras sessões. E aqui, gente, eu queria terminar... Chegou não, né? Eu queria desejar uma salva de palmas, ela não está presente, porque seria uma surpresa, mas precisou sair. A Sônia, que trabalhou com a gente aqui durante tanto tempo, ela está deixando o hospital, amanhã é o último dia dela. Viviane está chegando para poder substituí-la. A Sônia, durante todos esses anos, foi uma pessoa que vestiu a camisa do hospital, que trabalhou com uma dedicação e um empenho, uma responsabilidade invejável. Então eu queria deixar aqui de público meu agradecimento. Infelizmente ela não está presente, mas eu queria deixar de público meu agradecimento à Sônia. Vai ficar o vídeo que ela certamente vai ter acesso. Sônia, obrigado aí por tudo, por todos esses anos. Obrigado a todos.